Boa noite, bem-vindos ao Nossas Caras, esta primeira edição do mês de outubro, um mês que presta particular atenção à mulher. Trazemos aqui como nossa convidada uma mulher que é mãe, é empresária, é ativista, é pintora, escultora, escritora. Eu chamo-lhe a menina dos 7 ofícios. Tenho o prazer de receber aqui Dora Chipande. Olá, Dora. Olá, muito obrigada. É uma honra muito grande estar aqui hoje a dividir esta conversa consigo. Também é alguém que eu admiro muito. Muito obrigada. Obrigada, minha querida. Vamos então fazer esta viagem por aquilo que é o seu percurso, conhecermos quem é a Dora. Talvez começarmos por aí, apresentar-se para o nosso vastíssimo público. Pois, olha, a Dora é moçambicana, nascida em Maputo, mas a Dora é Maconde, né? Então, nasci cá, mas sempre com aquela... Fui criada numa família de tradição Maconde muito forte. Meu pai e minha mãe são Macondes. Então, eles trouxeram todos aqueles hábitos e sempre fizeram parte da nossa vida. E por isso que eu cresci, apesar de estar sempre ali no centro da Suma Shield e tudo mais, mas o coração sempre bateu ao ritmo dos tambores do Mapico, ao ritmo de moeda, né? Sente-se uma verdadeira Maconde. Eu sou uma verdadeira Maconde, então, e formei aqui, primário, secundário, e depois fui estudar a República Popular da China, onde eu fiz primeiro a minha licenciatura em Política Internacional e voltei, trabalhei, casei, e logo no primeiro ano de casamento eu voltei à China, tive uma bolsa na Universidade de Pequim, que é a universidade número 1 para Ciências Sociais e que é a Universidade antes do Mao Tse-tung. Então, daí que eu decidi que ia mesmo abraçar a oportunidade de fazer Administração Pública e Políticas Públicas. Ok. E a Dora, como é que se descreveria hoje? Que é para nós podermos começar então a desvendar um bocadinho deste seu lado multifacetado. Hoje, como é que a Dora se vê? É um pouco disto tudo ou o que é a define? A Dora é uma pessoa multidisciplinar. Eu, no meio das tantas coisas que eu faço, eu descobri uma paixão enorme por contribuir, ajudar e, acima de tudo, dar. Dar, não só dizer dar, porque eu trabalho agora na Fundação Alberto Joaquim Chipande, nós trabalhamos com muitos projetos humanitários, mas dar de mim, porque eu sinto que a vida ofereceu tantas coisas boas que eu sinto a necessidade de retornar também. E a Dora, porque estamos no mês da mulher, no mês da consciencialização do combate e prevenção ao cancro, não é? Que afeta várias mulheres, o famoso Outubro Rosa. Eu sei que a Dora também tem um lugar de luta e de apoio à mulher. Quero nos trazer um bocadinho mais deste seu lado, que acho que é o lado ativista. Não é? Exatamente. Eu sou ativista que trabalha e dedica-se afincadamente aos assuntos da mulher e tudo que tem a ver com a mulher, eu estou lá. Eu estou lá. E quando se trata da questão do abuso sexual contra a mulher, especificamente contra crianças, aí é que meu coração já não aguenta mesmo. É quando a minha causa já fica muito mais afiada. O que aconteceu foi que eu, neste meu ativismo, nesta luta contra o abuso e prevenção dos abusos sexuais contra menores, eu acabei recebendo várias mulheres, acabei me tornando a voz de várias mulheres que haviam sofrido abuso sexual na infância e que carregam este trauma até a idade adulta, né? Sim. Que é algo que nós não pensamos nesta continuidade. Pensamos que a criança sofreu ali e pensamos que acabou ali, mas
muitas de nós carregamos aquele trauma e a vida é meio que gira, exatamente, vai acabando girando em torno daquilo, desde as escolhas que faz, não falando só de relacionamentos afetivos, mas até das escolhas de carreira, de quase tudo, vai em torno daquele trauma que a pessoa acabou sofrendo na infância. E como é que a Dora canaliza, ou como é que, se calhar perguntar, como é que a Dora conseguiu ultrapassar, se é que algum dia se ultrapassa um episódio desta natureza, como é que vê o impacto que este episódio possa ter sido? A Dora também se revê nessas mulheres que a partir daquilo tomaram decisões, e foi isto que norteou as várias decisões que a Dora foi tomando pela vida fora? Olha, eu decidi, né, acho que já estamos a falar mesmo do livro, eu decidi escrever um livro, né, porque eu sou sobrevivente de abuso sexual infantil. Então eu decidi escrever um livro primeiro porque eu achei que seria uma forma de buscar uma cura, né? De eu me libertar, tirar aquilo de dentro de mim e tirar mesmo, dizer isto já não me pertence mais, porque eu vivia a lutar todos os dias por aquilo e disse, não, agora já chega, tira isso dentro de ti e vamos continuar a vida para frente. E outra coisa foi porque eu sempre tive a certeza que no dia que eu falasse sobre esse assunto, outras mulheres haveriam se sentir de certa forma libertadas. Então foi esta maneira que eu arranjei de poder ajudar as outras mulheres. O livro, né, que eu até trouxe aqui para oferecer, que é o Lipão de Terapia Surda. É um livro, é um manifesto, como eu digo, ele é muito mais que um livro, é um manifesto, é uma causa. Que é mesmo, eu falo da minha história pessoal, mas não numa perspectiva que eu só vou narrando de X, aconteceu isso, não sei o quê. Eu tratei o livro de tal forma que as pessoas pudessem entrar e sentir como é que funciona a mente, o coração e o corpo de uma pessoa que sofreu um abuso sexual na infância. Estamos a falar numa perspectiva de um adulto. Então, que é para as pessoas perceberem que esse tipo de crime que é um crime. Exatamente. Temos que mesmo nomear as coisas. Então, esse tipo de crime, ele continua com a pessoa para a vida toda. É como se fosse um homicídio, porque a gente mata a alma da pessoa. A pessoa perde a vontade de viver, não vê as coisas como deve ser. E uma série de coisas que vão acontecendo depois disso. Então, por isso que eu achei que era importante tratar isso na perspectiva da vítima e, de certa forma, começar ali. Eu não queria, vou deixar que as pessoas comprem também o livro. Eu sou uma pessoa extremamente aberta. Quase todo mundo que lê, eu tenho as minhas páginas nas redes sociais abertas e as pessoas procuram, querem falar sobre o assunto. Eu sempre digo, olha, eu não sou terapeuta, não sou médica, e todo mundo pergunta, mas Dora, a pergunta que todo mundo faz, Dora, qual é a cura? Qual é a cura? Como é que tu te curaste? Eu digo, olha, eu não me curei. Eu não aconselho ninguém a procurar uma cura, eu aconselho as pessoas a procurar um tratamento. Porque acho que a procura da cura acaba nos frustrando também. Mas quando nós estamos no tratamento, quando nós começamos a acreditar e a ganhar esperança, e este tratamento traz vários benefícios, que eu acho que é esse resgate da vida. Está aí, porque começamos a apreciar a vida de uma outra maneira, quando a gente se permite tratar-se. E antes de falar da coragem com que a Dora aborda o tema, para não perderem o seu fio de pensamento, este tratamento, sinto que é um tratamento que não tem fim. Ou seja, a pessoa deve estar... Exatamente, a pessoa deve permitir-se fazer isso, porque eu ainda continua em tratamento agora. Eu continuo em tratamento e eu acredito que há várias formas de tratamento. Ok. Né? Eu digo às pessoas, primeiro temos de procurar ajuda. Existe ajuda profissional, há quem acredita em ajuda espiritual, há quem se conecta mais com Deus. Há quem, por exemplo, no meu caso, eu acabei desenvolvendo um síndrome de estresse pós-traumático, que é uma doença. Então, isso já precisa de um acompanhamento médico.
precisas de um psiquiatra para estar ali a acompanhar-te. Então, isso já é algo que funcionou comigo. Então, mas tem as outras pessoas que funcionam de outra maneira. Então, primeiro passo, existem hoje em dia vários profissionais, vários terapeutas, das várias formas, que eu acho que é sempre bom nós procurarmos, né? Porque, infelizmente, a maior parte das vítimas não tem um acolhimento dentro das famílias. Por quê? Porque a maior parte dos criminosos são membros da família. Era isto que eu queria, com toda a sensibilidade e quando a Dora entender que temos que mudar de tema, nós mudamos, mas acho que é importante que se perceba. Eu gostaria de perceber, a Dora foi vítima de um episódio único ou foi vítima de uma prática continuada desta, tenho dificuldade em expressar a palavra, mas o que aconteceu consigo foi um episódio único ou foi uma prática reiterada durante um longo período ou durante algum período? Não, eu sofri o abuso durante anos, né? Uau. Então foi algo muito curioso que aconteceu comigo, porque primeiro era uma pessoa muito próxima, era um funcionário lá de casa, mas daqueles funcionários tipo família, assim, que todo mundo confiavam nele para ficar comigo. Se as pessoas chegassem tarde da casa, ele dava banho a mim e as crianças estivessem lá. Então, fazia tudo. Era um funcionário tio, né? Vamos dizer, aqueles funcionários Sim, tios. antigamente era assim que a gente... E enfim, e a casa, só para tu imaginares, meu pai foi antigo ministro da Defesa, a casa super vigiada, cheia de militares, sempre com muito staff ali, mas a mente do abusador o abusador é tão inteligente que ele sabe muito bem o que está a fazer. Ele sabia os horários certos para isso, sabia o local certo para isso, tanto que era tudo, seguia uma certa tradição, que era tudo muito bem planejado, né? Então, para dizer que eu esqueci-me durante muitos anos, eu apanhei uma amnésia total, que eu digo que Deus abençoou-me com isso, porque foi por causa disso que eu consegui ter uma adolescência saudável, né? Então, eu voltei a recordar-me dos episódios anos depois. Acho que eu tinha por aí já, vamos dizer, acho que uns 21, 22 anos, foi quando eu comecei a lembrar-me do que tinha acontecido. Mas vinha assim, eu pensava, não, será que é um sonho? Será que eu estou... Começas a sentir, coisas começam a incomodar, situações começam a incomodar, tu não sabes aquilo vem de onde. Até que cada dia a memória vai ficando mais clara. Foi quando eu cheguei à conclusão que realmente isto aconteceu comigo e começou a ficar de facto muito vivo. E acredita que até hoje eu ainda recordo-me de coisas. Até hoje recordo-me de coisas, porque tudo acontecia em casa dos meus pais. E os meus pais até hoje vivem na mesma casa. É uma casa que eu frequento todos os dias, praticamente. E às vezes eu ainda recordo, tem situações, porque recordar os gatilhos, né? Às vezes o gatilho é o quê? É uma certa cor, é uma certa flor, é um cheiro. Por exemplo, eu tinha muitos, uma vez, acho que das piores coisas que aconteceu, a minha filha veio e pediu-me para eu encher um balão para ela. Então eu estava ali, normal, né? Criança não tem a caixa toda para encher o balão, eu estou ali a encher o balão. E aquele cheiro do balão, que tinha aquele cheiro de látex assim, e que veio aquela coisa. Eu de repente comecei a chorar, já não parava de chorar. E se não fosse ali o meu esposo, ali, porque ele muito cedo já sabia da história. E por causa disso, eu já tinha um problema com o balão, já não podia pegar nada que tivesse aquele cheiro parecido, porque recordava daquele cheiro de preservativo, exatamente. Então é muito nesse sentido. Então são essas coisas que a gente nem imagina. Outro dia eu estava a fazer pode compras. Acontecer na sala em qualquer lugar. Imagina uma vez eu estava no Woolworths. Estou ali no supermercado, tem a seção de roupas. De repente eu vejo uns boxers de uma certa cor e pronto, aquilo foi a coisa, bloqueou-me de vez, estragou-me o dia todo, a minha experiência toda de compras. Eu já não queria mais saber. E depois, essa coisa que as pessoas não percebem, porque que ela de repente
e tu tentas te controlar, não queres que as pessoas apercebam que tu estás a ter um desconforto, que tu não estás bem, que começas a passar mal, de ansiedade, mas tudo isso porque também queres te controlar, não queres preocupar as pessoas, não queres ser aquela pessoa estranha também. Sim. Então, durante muito tempo, um dos meus maiores problemas foi porque eu não falava, não contava a ninguém. E eu tinha estas crises sozinha. A Dora passa por percebo que foi durante a sua infância. Exatamente. Que passou por esta experiência que há de ser traumática. E não falou com ninguém até esta idade dos 21 anos. Exatamente, até essa idade. E eu tinha me prometido até o dia que meus pais não existirem é que eu posso falar sobre esse assunto. Porque eu achava que a dor de um pai deve ser a pior coisa. Claro, porque então, também há aquela parte da responsabilização. Que exatamente, como é que eu não exatamente. Então, eu já era mãe na altura e quando eu decidi fazer o livro, e eu achava que, de facto, devia isso à sua filha? Sim, e eu acabei fazendo isso porque não é justo eu carregar isto tudo aqui dentro de mim e, de certa forma, eu posso fazer alguma coisa para prevenir que isto aconteça com outras crianças. Exatamente. É este o seu papel também de responsabilidade perante o outro, não é? Exatamente. E a Dora, diga-me uma coisa. Como é que é essa assunção perante as pessoas? Compreendo que seja um lugar de liberdade, mas como é que é enfrentar as pessoas e dizer, olha, eu fui vítima de violência contra a criança? Como é que depois a gente olha para as pessoas e segue? Olha, a gente olha nos olhos e diz, eu sou sobrevivente de violência sexual infantil. Uau. E não posso ter dúvidas disso, e eu digo, olha, a minha história é uma história triste, mas não é uma história má, porque eu resolvi fazer alguma coisa boa sobre isso. Olhar para o lado positivo, se é que é de uma violência que é preciso muita força interna para poder olhar um possível lado bom. Então, só de estar aqui natureza. A falar, eu tenho certeza que quando as pessoas virem este episódio aqui, as pessoas vão me contactar. Há de aparecer uma mensagem de alguém a dizer, olha, Dora, eu estou com isso há anos e o teu depoimento libertou-me. Olha, Dora, eu agora já presto mais atenção nas minhas crianças. Eu deixava elas sozinhas, eu não cuidava, eu confiava no motorista, olha, vão daqui até para Matola no Yango. Então, tem essas coisas. Sim. Hoje em dia a gente não presta muita atenção nessas coisas. Então, estas chamadas de atenção são mesmo para isso. Então, eu acredito que eu ajudo muito as pessoas. Eu, de certa forma, até ajudo a devolver aquilo que é a vontade de viver de muitos traumatizados, não só de mulheres, tem muitos homens que me procuram também. Que também são vítimas. Exatamente, que foram vítimas na infância, que histórias muito tristes, e procuram-me e querem mesmo poder libertar-se. E também mães. Tem uma história de uma mãe que tocou-me tanto que ela disse, olha, minha filha, diz, meu filho ainda é pequeno, mas eu vou levar teu livro, eu quero que tu assines quando ele chegar na idade própria, que ele vai poder ler, eu quero que ele conheça a tua história. E é uma família que está a lidar com aquela situação ainda. Mas eles, de certa forma, encontraram o meu livro como uma forma de ajudá-los nesse processo. Então, como um mecanismo terapêutico. Exatamente. Se pudermos chamar assim. Exatamente. Dora, em termos de responsabilização, sente que está a fazer-se o suficiente? Não quero, se a Dora estiver à vontade para responder relativamente à pessoa que foi... que perpetrou estes episódios consigo, sendo que esta pessoa foi responsabilizada o suficiente, ou estamos naquele terreno em que a família não acredita, às vezes é um pai contra a filha e a mãe também não acredita. Como é que vê que depois destas aberturas, como é que sente que as pessoas encaram isto? Não, é verdade. É o seguinte, eu quando lancei o livro,
Foi um choque. Eu só dei para os meus familiares para lerem na semana do lançamento. Né? Porque eu não queria que aparecesse alguém a dizer, olha, não faz isso, meu Deus, que loucura. Então, pronto, e foi assim. Minha mãe leu, acho que eu lancei o livro numa sexta-feira, acho que ela só leu numa terça-feira. E, claro, ficou chocada. Dei para as minhas tias também leram o livro. Porque eu não queria que eles fossem para o lançamento e recebessem a notícia ali, né? Eu queria que eles estivessem preparados antes. Eu disse para minha mãe, não vou tu vais... Sim, isso, né? Aquilo já nem fazia parte da discussão. Tu é que vais contar para o general, né? Então lá... Que é o seu pai. Exatamente, que é o meu pai. Então, tu é que vais contar para o general. Então, aí já, por acaso, não é uma coisa que eu vou desenvolver assim tanto, porque, claro, porque eu falo, olha, já vai ser um spoiler aqui, que eu falo no próximo livro, de como é que foi, né? Então, vem um novo bebezinho. Exatamente, vem um novo livro que fala dessa outra parte, como é que foi a família receber isto. Então, o que acontece é que o livro saiu, as pessoas começaram a ler, já vem, claro, todo mundo fala, e claro, tem uns que ficam, nossa, Dora, que coragem, Dora isso, Dora aquilo. Tem outros que vão lá, tipo, meu Deus, teu marido é tão corajoso. Eu disse, meu Deus, eu escrevo isso tudo, agora como é que meu marido entra aqui? Depois também existe esse lugar. Exatamente, meu Deus, ele é um homem, ele é o super-homem. Vocês não vamos... É sobre mim. Não vamos desviar as coisas. Sim, claro, ele é maravilhoso, mas, enfim... E depois... É meu amigo. Tem... Mas tem a outra parte, né? Claro, esqueci-me aqui de dizer, quando os meus pais foram as pessoas que mais me apoiaram. Meu pai estava ali no lançamento, na primeira fila. Ele foi comigo de mãos dadas e vamos juntos, que era para mostrar ao mundo que isso também pode acontecer na minha casa. Aconteceu na minha casa, mas eu estou aqui com minha filha. Estamos juntos. Exatamente. Né? Então, para mim, aquilo foi tipo, se meu pai e minha mãe estão comigo nisso, o mundo. Então, o resto já é o resto. Então, mas nisso teve aquele grupo que conseguia me dizer na cara mesmo: tu não precisas trazer isso, estás a expor a tua família, uma família importante. Os conservadores. Porque, e tem até, exatamente, e tem até membros da família que não falam comigo por causa disso. Por conta desta experiência. Então, só para dizer que essa parte de estar a falar sobre essas experiências nem sempre é acompanhada por um romanticismo. Tem esta parte difícil desta empreitada toda, porque as pessoas, elas sentem-se ofendidas, sentem-se machucadas, mas na verdade eu não consigo entender porquê. Talvez a ciência possa me dizer isso, porque aconteceu comigo. Primeiro, foi uma escolha minha. E exatamente, eu é que decidi fazer isso para ajudar as outras pessoas e para ajudar a mim mesma. Então eu não entendo porque que, se nós falamos que hoje em dia o crime no país está a crescer porque existem raptos, os números que têm a ver com a violência sexual infantil também estão a aumentar muito, mas muito mais que os raptos. Então não podemos dar prioridade simplesmente a certas coisas, esquecermos de assuntos que têm a ver com o ser. O presidente Mondlane fala a criação do homem novo. Nós não estamos a tratar deste homem. Este homem, esta mulher que é abusada todos os dias, e são estas mulheres que nós esperamos que elas sejam mães, esperamos que elas evoluam. Está cheio de programas de empoderamento da mulher, mas como é que elas vão avançar se elas estão traumatizadas? Né? Imagina só aquela tia que vende amendoim, o que ela tem que passar todos os dias até aquele amendoim chegar ali naquela pracinha do Marítimo. A gente não faz ideia do assédio, das coisas que ela tem que passar para chegar ali e vender aquele amendoim com aquele sorriso. Então, eu não acho justo isso. Então, se isso incomoda alguém, meu Deus. Lamentável. Porque existe este lugar de... Por isso é que muitas mulheres têm dificuldade
em partilhar as suas histórias, porque depois de combater este combate, que é o de sobreviver, como a Dora afirma-se uma sobrevivente, depois existe também este lado de depois ter que combater o moralismo, ter que combater o estigma. Dora, o nosso programa, ele faz uma viagem à vida das pessoas e por um lado estou triste porque é muito difícil compreender que entender e conversar com a Dora sobre aquilo que significou grande parte da sua infância. Foi algo que uma gosma que a acompanhou, não é? Durante a sua infância, graças a Deus passou por uma fase da adolescência. Mas tomamos a decisão de começar exatamente por este seu episódio, porque estamos num mês que é um mês muito importante para a mulher. E a Dora disse uma coisa, claro que olhamos para a questão do cancro, mas também temos que olhar para outros tipos de cancro, e se calhar este é um silencioso que afeta muito a rapariga, muito rapazito também. Então quisemos fazer esta primeira parte muito forte para chamar aqui a atenção para um problema que existe, e depois vamos continuar na segunda parte a conversar e assim conhecermos um bocadinho melhor desta mulher magnífica que hoje veio partilhar connosco a sua história de vida. Até já! Toda segunda-feira, às 19h30, trazemos informações detalhadas sobre doenças, dicas de alimentação saudável, exercícios físicos e hábitos que vão transformar totalmente a sua vida. E nesta edição, recebemos a especialista em nutrição, Tânia Libon. Fazemos também aqui na cozinha uma feijoada vegetariana. Esta feijoada também cabe perfeitamente num plano alimentar. Ela não tem óleos, não tem azeite, é feita à base de vegetais, o feijão e vegetais. Motivos mais que suficientes para ficar ligado a nós. Aqui, na MBC TV. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Boa noite, estamos de volta à conversa aqui com a nossa belíssima Dora Chipandi. Dora, então vamos lá falar agora de coisas mais leves. Pintura, escultura, este teu lado cultural. Queres partilhar connosco o que é que te faz desabrochar como esta mulher das artes? Eu comecei a pintar há muito pouco tempo, vamos dizer assim. Por aí, profissionalmente, né? Em 2019, eu comecei a pintar e fiz a minha primeira exposição. A minha primeira exposição foi no meu aniversário. Eu convidei alguns amigos para um restaurante. E pus ali, acho que se não estou em acho que eram umas 5, 6 telas minhas. E as pessoas, que eu queria ver a reação das pessoas, porque nem todo mundo sabia que eu pintava, assim, mas que eu pintava em casa, nos fins de semana. Eu normalmente eu pintar aos domingos. Então, quando meu esposo ficava a assistir aqueles 500 desportos que dão nos domingos, então eu ficava a pintar. E as pessoas iam lá, eu via tipo, a reação, eles foram tirando fotos, não sei o quê. A maior parte das pessoas achavam que era decoração. Elas não sabiam que eram os meus quadros, mas a maior parte delas gostaram. Eu disse, não, eu acho que se eu aprender um bocadinho mais a técnica, acho que eu dou jeito. E foi assim, eu fui pintando mais.
e cheguei ao ponto de concorrer já para os espaços de exposição. Olha que recebi alguns nãos. Faz Na parte, altura, fazem exatamente, mas isso é uma coisa que eu não tenho muito medo assim. O não é certo, Não, costuma-se a dizer, não Não, é? é. O não é certo. Também aquilo vai dando mais força para a pessoa já Sim. se aprumar cada vez mais. É verdade, é verdade, é verdade. E eu agradeço muito por isso, porque eu também acho que os meus pais não estavam tão bons assim. Então, daí que eu fui me aplicar um bocadinho mais, fiz alguns workshops. E nisso é como decidi fazer a minha primeira exposição grande. Foi na Galeria do Porto Maputo. 2023, não é? Sim, foi um sucesso. Foi na altura de Covid, infelizmente. Não, foi em 2020. Ok. Sim, foi 2020. Foi na altura de Covid. Eu não podia convidar muita gente. Foi mesmo naquele tempo, acho que era 20 convidados, o que é assim. Mas Tinha que ser naquela hora, aquele foi parto. tinha que acontecer, aconteceu e foi maravilhoso. Consegui ter muitas vendas e tudo mais. E foi muito bom. Foi com a curadoria de Sebastião Coano, que já é o nosso Agora também. artista. Exatamente. Então, Sim, por acaso, ele sim. deu-me dicas. Eu tive alguns masterclasses com ele deu-me dicas de Muito bom. arte, mesmo em termos de curadoria, como é que temos de fazer, como é que se entra nesta questão da arte como negócio. Sim. Né? Porque hoje em dia eu pinto também como é minha forma de rendimento. Então, e graças ao Sebastião Coano que abriu-me essa visão para esse lado. Sim. Que é possível fazer dinheiro com arte. E é importante isto também, o apoio, não é? Que sentiu de um outro artista estabelecido, com disposição e disponibilidade para abrir portas para alguém novo, não é? Exatamente. E mulher, né? Porque Mulher, sim. nosso Sempre a mercado causa aqui da mulher. Das artes plásticas ainda é um cenário extremamente masculino. Extremamente, nós nem estamos no 1%. Uau. Então, são muito poucas mulheres e muitas vão desistindo porque processo. precisa ter um certo atrevimento para poder expor, para poder estar ali, pôr a cara e dizer, olha, meu quadro são 200 mil meticais. E pronto, fazer cara feia, as pessoas têm que comprar mesmo. Esse já é um lado guerreiro, Exatamente, Maconde da Dora. As pessoas dizem, isso tudo, eu sim. É Mas o meu não preço. faço desconto nunca. Nunca faço desconto. Ofereço assim, podemos ver como vamos fazer esse pagamento, mas jamais o desconto. Eu prefiro oferecer o quadro. Então, mas nunca descontar, porque é o valor, né? O valor, É uma exato, joia, é sim. um valor, é uma produção única. Não existe igual. Eu estou a pôr ali a minha alma, algo que veio dentro de mim. Então, por que eu vou? Eu não ia me descontar. Regatear. Exatamente. Sim. Então faz sentido e é importante que fique essa mensagem não só para quem pinta, mas também para quem quer comprar. Porque depois tem que nascer daqui também os Picassos da vida. Não é? Se a pessoa não se posicionar, não é? Interessante esse seu posicionamento. Mas continue. Então, e depois faz em 2020 a primeira exposição. Sim, fiz a primeira exposição grande, né? Vamos dizer que já tinha feito as outras, mas depois comecei a fazer, dei uma pausa para poder aprender mais. Comecei a expor coletivamente com outros artistas e fui aprimorando mais, aprender novas técnicas. Depois eu sou extremamente curiosa, eu se vejo uma coisa, eu quero entender como é que aquilo acontece, se eu gosto. Eu não sou aquela pessoa que digo, olha, gostei do cabelo, o que fizeste? Então não vou ficar ali tipo, vi uma coisa parecida com Sim, deixa eu investigar. Eu prefiro perguntar direto à pessoa, tipo, olha, eu gostei, onde é que se encontra aquilo? Como é que Vamos faço juntas, isto? exatamente, sim. Então é muito nesse sentido. E quando eu faço já a minha terceira, mas a segunda grande exposição individual, que foi também de volta na galeria, eu já estava muito mais madura e mais confortável. Exatamente, muito mais confortável, e já tinha um mercado e foi muito mais natural. E eu sempre tive a minha temática não muda muito daquilo que eu sou da minha etnia e de ser moçambicana. Eu sempre trato de assuntos
de Moçambique, assuntos que têm a ver comigo. A primeira exposição era muito sobre a força da mulher, mas era tudo baseado naquilo que eu aprendi com a minha avó. Porque a minha avó, a nossa matriarca, que ensinou a minha mãe, as minhas tias, que ensinou a mim, que eu acredito que eu vou ensinar a sua a filha. minha filha e vai passando por aí. E nesta segunda exposição eu já falo de elementos da cultura maconde, que é a tatuagem, que é algo que já está perdido no tempo, então que eu fui fazer esse resgate da tatuagem maconde. Eu trago como é que... Na cara. Exatamente, então trago a tatuagem, trago o mapico e trago também a função de que são as matronas, né? Que nós chamamos de Moana e Maconde, que são as que realizam os nossos ritos de iniciação, desde o nascimento e nos acompanham até a morte. Então, esta figura... Acho que isto dos ritos de iniciação, vamos ter que fazer um programa específico para entrarmos nos ritos. Então, aquilo foi um que é show. uma cultura muito vincada. É verdade, nós somos extremamente culturais e, enfim. Então, quanto a isso, fui andando e eu levei a minha comunidade para a galeria e eu dizia assim, tem o meu primo Nandero Maconde, né? E que eu chamei para ele compor ali uma trilha que fosse acompanhar, que era uma mistura de ritmos macondes com eletrônico. Então eu disse, olha, por que sempre que nós festejamos temos que estar na areia, temos que estar ali na capela da zona militar? Vamos trazer uma pico para aqui, para o asfalto também, para o cimento, né? Então eu levei parte da comunidade, estava ali conosco e foi uma festa, foi muito bom. E esta última exposição, que é o Shitashi, né? Shitashi já tem aqui o catálogo. É um trabalho que eu já queria fazer já há muito tempo, porque trata realidades dos ataques terroristas no Norte e que abrange sempre também... muito presente esta sua ligação à terra. Exatamente, sempre. E que acabaram atingindo também as aldeias do Planalto, do Moeda, Macondes e grande parte da província do Norte, da província de Cabo Delgado, da região costeira. E nisso tudo eu resolvi que eu tenho que falar sobre isso. Então, quando aconteceu o massacre de Shitashi, que eu tenho uma exposição muito interessante. Exatamente. Eu decidi que as pessoas têm que saber que 52 jovens morreram num campo de futebol porque recusaram se juntarem-se aos terroristas. Então, imagina que hoje nós estamos aqui na cidade, estamos aqui sentados, extremamente privilegiados no ar-condicionado demais. E não percebemos nada de heroísmo, de patriotismo, do que dar. Nós não conseguimos nem dar para o próximo aquele que trabalha ali conosco todos os dias. E que hoje em dia existem jovens que estão a morrer pela pátria. Perdem-se vidas. Exatamente. Então, mesmo eu fico extremamente arrepiada sempre que eu me lembro dessa história, porque nem eu, Dora, eu não sei muito bem o que é isso. Então, eu acho que é um ato heróico. Estes são os nossos heróis da era moderna. Nós falamos, sim, dos heróis da libertação, mas até hoje nós temos heróis da libertação. E esses 52 jovens foram de alguma maneira. Exatamente. Elas foram de todas as formas os nossos heróis. Então, os nossos filhos têm que conhecer sobre essa história. Nós temos que conhecer sobre essa história. Então, daí que veio essa exposição que conta esta história e conta também não só a história, conta a história das pessoas que ficaram para trás, das mães, das viúvas, das crianças. E também tem uma homenagem às nossas forças de manutenção da paz que estão ali no dia a dia. No dia a dia, exatamente. Não é? Então, essa aqui é a minha arte. A minha arte é um manifesto sempre. Fala da mulher, do resgate à cultura e hoje também fala da paz e da esperança. A Dora trabalha também naquilo que estudou? Eu sou cientista política, né? Sim. Então, eu acho que eu exerço a minha política todos os dias, no ativismo, na arte. E eu acho que estar aqui a falar sobre esses assuntos, depois, principalmente agora que eu sempre digo ativamente, nós estamos num ano tão especial que nós temos eleições. E eu convido a todos os jovens a fazerem parte dessas escolhas, porque é importante escolher bem. Posicionar-se e nós temos essa oportunidade de poder escolher aquilo que será o futuro, o que é as próximas gerações, está nas nossas mãos. E nós, como artistas, ativistas,
nós temos um papel muito importante, porque nós, para além de sermos também formadores de opinião, nós carregamos as vozes daqueles que não podem falar, daqueles que são silenciados também. É verdade. Então temos que ter muito cuidado com a mensagem que nós passamos. Pois, porque neste momento a Dora, através da sua exposição, está a falar por aqueles 52 jovens que é interessante a forma como a Dora consegue se colocar nos diversos temas e prestando de facto este trabalho, este seu contributo para um Moçambique melhor, poderemos encarar assim. Dora, falar com a Dora é um desafio, porque o tempo está a voar. Que sonhos a Dora persegue? Nossa, eu tenho um sonho que eu acho que é bem especial. Eu não digo que é grande, porque se eu consigo entrar lá é porque não é assim tão grande. No sonho ou num lugar específico? Exatamente, é assim, que tem a ver com o sonho. É de ter um instituto que trate só do assunto de proteção da criança e do adolescente. Então, tudo que é assunto que tem a ver com proteção da criança, desenvolvimento do adolescente, proteção destes direitos humanos que tem a ver com esta camada, é realmente o meu sonho. Ter um instituto que trata só disso. E vamos lá. Desafios? Vários. E o primeiro desafio é esse, que eu estou aqui, que é a evangelização. Fazer com que as pessoas percebam a importância de agir. Então, este é o meu primeiro desafio, porque muitas pessoas não entendem, infelizmente. Sim. Não entendem. E se as pessoas não entendem a causa, elas não compram. E o meu maior desafio é realmente esse, fazer as pessoas perceberem a urgência de nos mexermos, de sairmos da nossa zona de conforto. Esse é um desafio muito grande para o ativista. Dora, não se esqueça, vamos continuar a conversar. Vou pedir mais um minutinho para respondermos aos nossos compromissos comerciais. Estamos aqui numa conversa interessantíssima com a Dora no Nossas Caras. Até já. Não saia daí. Toda segunda-feira, às 19h30, trazemos informações detalhadas sobre doenças, dicas de alimentação saudável, exercícios físicos e hábitos que vão transformar totalmente a sua vida. E nesta edição, recebemos a especialista em nutrição, Tânia Libon. Fazemos também aqui na cozinha uma feijoada vegetariana. Esta feijoada também cabe perfeitamente num plano alimentar. Ela não tem óleos, não tem azeite, é feita à base de vegetais, o feijão e vegetais. Motivos mais que suficientes para ficar ligado a nós. Aqui, na MBC TV. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Estamos de volta à conversa com a nossa querida Dora Chapine. Dora, agora vamos. Eu quero fazer esta pergunta. Como é que é ser filha de um general? Achei giro há bocado quando falávamos. A Dora disse, não mãe, tu é que vais falar com o general. Isso eu disse, uau, general dentro de casa. Mas é uma pergunta só para abrir caminho para aquilo que eu quero abordar agora, para ficarmos a conhecer. Então, esta que é a fundação da qual a Dora é. Ai, como é que é aquele nome bonito? Membro do Conselho de Patrões. Isso. Mas é só para ficar chique. É membro fundador. Isto é português, o que é que significa? É membro fundador. Sim. Né? Então, é mesmo o seu Conselho de Patrões.
né, que a gente usa na fundação, mas Ok. é basicamente isso, a gente tem fundou junto com o general. E o que é que perseguem? O que é que vos move? Pois Porque é. compreendo que seja um movimento de família, não é? Sim. A fundação reflete muito naquilo que são os valores e desejos do próprio patrono, que é o general Alberto Chipano, né? Então, nós primeiro, a fundação tem 3 pilares principais, que é a ajuda humanitária, né? A solidariedade, depois a educação patriótica e também aquilo que é a integração e apoio aos antigos combatentes e seus descendentes. Ok. Então, o que é que a fundação surge no momento em que os ataques em Cabo Delgado estavam a intensificar-se e também estavam na altura de Covid. Então, nisso, havia um apelo muito grande para a ajuda humanitária. Então, nós prestávamos aquilo que era ajuda emergencial, desde kits, de toda a ordem. E que hoje em dia nós crescemos tanto que conseguimos construir uma escola com 6 salas de aula, que abriga por aí 1.200 estudantes, né, divididos em turnos, que está numa das vilas de reassentados, e também um hospital, que esse hospital está ainda a ser equipado, mas a escola, este é o 2º ano que a escola funciona. Já está a funcionar. Exatamente. Então, dentre outros projetos, este é um dos maiores projetos que a gente tem. E olha, respondendo à tua pergunta, O que é que é ser filha de general? Olha, eu acredito, eu não sei, não posso dizer que a experiência é a mesma dos meus irmãos, eu não sei, mas do que eu aprendi a crescer é que eu digo isso com muita clareza. Tudo que eu aprendi de força, de garra, de querer lutar e tudo mais, eu aprendi com a minha mãe. E todo o meu lado amoroso de querer cuidar, de querer fazer tudo muito fofo, eu aprendi com meu pai. Uau! Porque meu pai, minha mãe muito cedo estava a estudar. Eu cresci a ver minha mãe a estudar, a formar-se. Ela sempre foi uma senhora muito rebelde, porque na altura ela era suposto ser dondoca como as outras mulheres, os outros membros do governo, mas ela decidiu que não, queria conduzir, ela conduzia, queria ir para os sítios sozinha, ela estudava, trabalhava e não, vamos dizer que não precisava, mas ela queria, porque queria fazer aquilo. Então, por isso que ela sempre ensinou. E meu pai sempre apoiou nisso. Ele preparava-me para ir para a escola, ajudava-nos, imagina que ele tem as tarefas todas que tinha do país para fazer, e ainda tinha esse tempo de preparar nós todos, meus irmãos. Ele fazia as papas para todos de manhã, tinha certeza que todo mundo tomou banho, estava arrumado, e era só um carro, então iam os primeiros, eu como era mais pequena, ele deixava-me dormir mais um tempinho, e ele sempre fazia ovo para mim, quando o resto comeu papa. Então, era muito assim, sempre foi assim, e nós sempre fomos muito amigos. Quando eu estava fora, ele ligava-me todos os domingos religiosamente. E eu sempre tinha alguma dificuldade, eu sempre ligava para ele. O primeiro conselho era sempre dele. E sempre foi assim. Claro que depois acabou mudando, depois quando a gente já começa a querer casar, ter relacionamento, já começa a procurar a mãe, né? Para ver como é que as coisas funcionam. Sim. Mas antes disso, sempre foi meu pai. Uau! Então efetivamente, general era a mamãe. Ele é, enfim, é assim. E agora ver ele a ser avó da minha filha é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ele fica extremamente babado. Ele, enfim, é dos maiores presentes. Que bom. Dora, perspectivas para o futuro, planos, agora lançou profissionalmente, está aí, não é? Com esta última exposição. Exato. O que é que podemos esperar? Avançou que tem um bebezinho no forno. Pois é, tem um bebezinho no forno. Um bebezinho, entenda-se, um livro que está a ser escrito. É um livro antes que está em caminho. Eu agora estou a finalizar uma certificação em prevenção ao abuso sexual sim, uma certificação em educação sexual infantil e prevenção ao abuso sexual.
E nisso tenho vários projetos ligados a isso, porque é uma área que eu realmente quero seguir e colaborar com outras instituições. E existem várias associações maravilhosas aqui no país a trabalharem nessa questão. Infelizmente ainda cada uma vai trabalhando de forma isolada, mas acho que juntas podemos sempre a ser mais ter uma forte. voz, exatamente, e é isso, a minha agenda é muito nesse orientada sentido, no seu... na prevenção do abuso sexual infantil e estar a difundir a minha arte, né? E eu faço também arte comissionada, as pessoas podem convidar. E comprem um livro, por favor, que está disponível nas várias livrarias, Mabuco, Escolar Editora. Mesmo pode-se contactar, encomendar e este que eu trouxe para ti é o Lipom de Terapia Surda aqui para as câmeras que é para as pessoas não se confundirem. Exatamente, só dizer que os fundos, tudo que é arrecadado, a textura, ele é um livro que comunica logo. Sou bem exigente, então foi tudo muito assim. Só da Escolar Editora acho que podem explicar melhor, que eu lhes dei muito trabalho para chegar até aqui. E tem arte dentro do livro, tem ilustrações pelo Celso Yotchan, a capa foi feita pela Taina Carrilho, são todos artistas, meus colegas, meus amigos. E dizer que os fundos, tudo que é arrecadado com as vendas do livro, vai para estas causas sociais que têm a ver com a prevenção do abuso sexual de menores. E também a minha arte. A exposição está ainda. A exposição está até 24 de outubro. No Galeria? Não, está na Fortaleza do Monte. É Fortaleza, sim. E também a minha arte. Parte do valor, uma porcentagem daquilo que é arrecadado nas vendas vai também contribuir para este seu consórcio principal. Exatamente. Ok, Dora, que conselhos deixaria para uma menina que quisesse seguir os seus passos? Olha, não que deve haver muitas. Seguir os passos, seguir os passos da Dora é complicado, né? Porque nem a Dora às vezes vai tropeçando, nem sabe muito bem. Olha que a Dora está em trabalho constante. Porque não é possível viver sem fazer tudo. Eu já vou dizer, não é possível viver a fazer tudo. Então, mas o que eu haveria de aconselhar é que nada é impossível, primeiro. E se a gente tem um sonho, a primeira coisa tem que estruturar esse sonho. Porque hoje em dia nós não basta só sonhar, os sonhos também têm que de certa forma pagar as nossas contas também. Os sonhos têm que de certa forma fazer com que a gente tenha um retorno de felicidade. Então, antes de terminar, e porque eu não quero esquecer, na sua resposta pode trazer-se: é possível viver em Moçambique da arte, desta sua arte? É possível, sim, é possível. É possível. E eu vou contar um segredo. Olha aqui, mulheres artistas ainda somos poucas. Então vamos lá. Eu acho que isto é um momento do boom. Exatamente. Então, não deixe a Dora sozinha que acolher todos os louros, né? Por favor. Sim. Vamos, que eu acho que este é o nosso momento. É o nosso momento. Temos aí boas artistas, muito boas, mas ainda somos muito poucas. Então vou pedir para a Dora continuar naquele conselho que estava a dar às meninas que quisessem tentar seguir os seus passos. Então, e uma coisa muito importante, capacitação. Nós temos que o talento sim existe, mas temos de aprimorar sempre, incansavelmente, porque é muito sobre a nossa criatividade e o cérebro é esse músculo que a gente vai treinando e cada vez mais vamos entregando coisas diferentes, porque o mundo agora está muito mais exigente. Então, quem é mais criativo sempre sai na frente. Então, não vamos só viver com o nosso talento, mas temos de sempre aprimorar, capacitar em todas as áreas, sempre. Dora, eu costumo dizer, eu quero mandar beijinhos para ela. Mamãe, estou na TV. Exatamente. Olha, isto para lhe dizer que foi... Primeiro, eu gosto de mandar sempre beijinhos para os meus familiares
Make-up Delgado, que eles assistem com muita força e são pessoas que eu gostaria de ter eles todos os dias para poder abraçar, mas eles sempre que eu tenho alguma coisa eles assistem, então É uma torcida. família, é assim, os nossos clãs, a gente se trata lá por perto, os Valucangas, nas Chilondas, estamos juntos sempre e, claro, as pessoas que me acompanham, eu não gosto de chamar de fãs, mas as pessoas que me acompanham, as minhas irmãs, os meus irmãos, que são os meus, eu digo, são os meus ouvintes corajosos, porque nem todo mundo quer ouvir essa história. Sim. Então, aos meus ouvintes A sua corajosos, base de suporte. eu agradeço de todo o coração. De todo o coração, é mesmo sem preço. E muito obrigada a Deus por tudo. E claro, aqui ao canal. É sempre bem-vindo. Este programa. Muito obrigada pela iniciativa. Bom, tenho pena, mas chegamos ao fim de mais uma belíssima conversa com a Dora. Como explicamos no início, estamos no mês da mulher, trouxemos para aqui uma menina moça que está a fazer muitas coisas, que veio para aqui provar que idade não pode ser travão para ninguém. Tem 35 anos, é uma menina de 88, 90, 88 36. e está, 36, está a fazer muita coisa a nível das artes, mas que carrega com ela esta responsabilidade, este sonho de tornar Moçambique um lugar melhor. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui conosco até agora. Meu nome é Inácia Peixana. Uma vez mais fui a vossa anfitriã no Nossas Caras.